Poco X3 Pro superaquecendo? Bug? Travando? Será que é verdade? Vou te contar depois da vinheta. Salve, consumidores! Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com o Poco X3 Pro depois de 6 meses. Uso hardcore. Bora lá? O que eu tenho para falar depois de ter usado tanto esse chinesão aqui? Antes de começar a falar sobre isso, é muito justo que eu peça para você, meu querido consumidor, para você, minha querida consumidora, se inscrevam no nosso canal. O YouTube já contou pra gente que a maioria de vocês que estão assistindo a gente não tá se inscrevendo, não são inscritos, velho. Pô, é o seguinte, a gente tá sempre produzindo material grátis para vocês, né? Conteúdo de qualidade. E para ajudar a gente a continuar a produzir esse material, basta se inscrever no nosso canal. Valeu? Lembrando que nós já fizemos um vídeo de 3 meses de uso do Poco X3 indiano. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Lá eu dou uma pincelada no uso do Poco X3 Pro, mas tinha pouco tempo que eu estava com ele. Então hoje dá para falar com mais propriedade, dá para falar com mais tranquilidade depois de ter usado tanto tempo. Então eu vou começar explicando para vocês como que eu uso o meu Poco X3 Pro. Porque isso faz muita diferença, tá? Dependendo da forma que você usa o seu smartphone, ele pode perder muito desempenho. E aproveitar esse gancho, eu vou te falar que eu vou deixar no card também o vídeo antigo que a gente fez, mas ele ainda é muito válido, sobre dicas de desempenho do celular. Bora lá! Fiz até uma colinha para me ajudar aqui, ó. Primeira coisa que eu uso bastante, e muitos de vocês devem usar também, para armazenamento. Ou seja, ele é como se fosse um HD externo. O meu Poco X3 Pro é a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então sempre que eu quero transportar um arquivo maior, muitos aplicativos, mídia, eu sempre uso ele em vez de usar um HD externo, que é bem rápido, tá? Outra coisa que eu uso bastante é a câmera, para registrar os momentos básicos aí, ou você vai dar um rolezinho, quer curtir, tá sempre tirando foto, eu também gosto de registrar bastante coisa. Instagram, não só o Instagram do canal, o Instagram pessoal, então tô sempre postando alguma coisa lá, eu uso o meu Poco X3 Pro para isso. WhatsApp, aplicativo de comunicação, tá? Tô sempre fritando o dia inteiro, mandando e recebendo mensagem, mídia, jogar, eu uso ele muito para jogar. O jogo que eu mais jogo aqui é o LoL Wild Rifts, que é um ótimo termômetro para testar o desempenho do celular. Então vocês perceberam que é um uso normal, mas de uma forma assim, hardcore, porque ainda tem aplicativo de banco, aplicativo de vacina, tem várias coisas que estão sempre ali, o tempo inteiro em background, usando. Eu sou um usuário que exige muito do celular, ou seja, é o dia inteiro com ele na mão, estou sempre andando com ele, é o perfil da maioria das pessoas. Tomem cuidado para vocês não confundirem. Você às vezes está procurando um celular e vira e fala assim, eu não uso para nada de especial, eu vou usar só o Instagram e o WhatsApp. Esse só Instagram e o WhatsApp já é muita coisa. Um último detalhe sobre o meu uso. Eu encho a memória dele desenfreadamente. Ou seja, às vezes ele chega lá que tem 10 GB livre só, então a memória dele também está muito cheia. Isso é bom para a gente testar o limite do celular. Mas tomem cuidado que isso pode deixar ele mais devagar. Então vamos lá, vou explicar o que acontece, tá? Vamos falar, antes de falar, aquele bug do Poco X3, a gente tem que entender as coisas primeiro, né, galera? Vamos lá. Quando você compra o seu celular e você tem uma semana de uso, ele vai ter um desempenho X lá. Depois de 6 meses usando, não é a mesma coisa. Mas é uma coisa normal perder desempenho. Porque quando você está uma semana lá, o celular não está com memória cheia, tá tudo muito tranquilo, muito fácil, né? Agora, depois de 6 meses, já tem muita mídia, já tem muito aplicativo instalado, a bateria já deu uma assentada. Então, é normal que todos os celulares do mundo, depois de 6 meses, perdem em torno, eu vou estimar, tá? Em torno de 10% de desempenho. Aí você vai me dizer assim, Henrique, mas o meu celular, eu tenho 1 ano e ele não perdeu o desempenho. O meu celular tem 2 anos e ele tá super veloz. Calma lá, consumidor. De duas uma, ou você nem percebeu que ele caiu de desempenho, porque você tá com ele ali todo dia, que você nem percebe, né? Você nem tem noção do que é esse desempenho, ou você ainda não chegou no ponto de fazer o seu celular perder desempenho. Você é daquele usuário que não usa nada mesmo.
tá? Então tem que aceitar isso, galera. Não adianta, vocês podem discordar, mas isso é um fato. Equipamentos eletrônicos e tecnológicos geralmente perdem desempenho ao longo do uso. Existem sim exceções. Por exemplo, na Apple, essa perda de desempenho ela é mais contida, né? Demora-se um pouco a mais para perceber essa perda. A gente vê o seguinte, que nos iPhones eles conseguem manter mais desempenho por mais tempo. Não é à toa que eles cobram muito caro por isso, né? Os iPhones são bem mais caros. Então é natural que ele tenha uma otimização melhor e às vezes fica menos devagar em relação aos Androids. Já os Androids, mesmo você comprar lá um Snapdragon 888 ou os Snapdragons mais recentes, com o tempo ele sente essa idade e começa a cair o desempenho. Mas aí é que vem o X da questão. Ele cai um pouco do desempenho e fica estável durante um tempo. E é isso que tem que acontecer. O que não pode acontecer é ladeira abaixo. É o celular ficar cada vez mais lerdo desenfreadamente. Isso não é legal. Isso pode ter um problema. Pode ser que você esteja ocasionando esse problema ou pode ser que ele tenha um defeito de fabricação. Mas via de regra, ele vai cair um pouquinho o desempenho e vai ficar estável. E ele só vai cair de novo o desempenho se você abusar muito, né, mau uso, né, estragar a bateria, essas coisas, ou na hora de trocar. E o prazo de uma troca de smartphone gira em torno de 3 anos, dependendo do modelo, dependendo do uso. Então vamos lá. Eu separei aqui, eu fiz uma lista de bugs que eu sofri com o Poco X3 Pro e registrei, pra gente ter uma tabelinha, só para ter uma noção, tá? Travamento geral com jogo. Aconteceu sim, uma vez. Eu estava jogando o próprio Wild Rift e travou o celular de uma forma que eu tive que resetar o celular. Ele não parou de responder. Aí você fala assim, ah, mas o Poco X3 Pro então tá bugado? Calma lá, tem que ter muita calma na hora de interpretar o bug. Porque esse bug de travar o celular aconteceu pós uma atualização do Wild Rift e aconteceu com vários amigos meus com celulares diferentes de marcas diferentes. Mais um travamento que aconteceu, eu registrei aqui 2 vezes, tá? WhatsApp. O WhatsApp para de responder, ou o WhatsApp na hora de escutar o áudio e você tira ele da orelha, o áudio não vai para o mais alto, sabe? Porque tem um sensor aqui que você tira, aí ele ativa a caixinha de som e o som fica mais alto e ele continuou baixinho. Fez uma confusão. Ele fez uma confusão aí com os sensores e aí parou. Mas isso aconteceu 2 vezes só. Também não vou culpar o Poco, tá? Não é que eu estou defendendo que o celular é perfeito. Não, eu estou te explicando que esses bugs que eu sofri não são problemas crônicos do Poco X3 Pro. Mais uma coisa que aconteceu, duplicação do relógio. O relógio que fica lá na esquerda, lá em cima, quando a gente está mexendo, ele duplicou. Isso aconteceu umas 2 vezes, bem no inicinho, tinha 1 mês e pouquinho de uso, e depois de algumas atualizações de MIUI, isso nunca mais aconteceu. Eu falei algumas coisas que aconteceram específicas comigo, mas se você procurar pela internet vídeos, você vai ver muitos vídeos de pessoas que falaram que testaram o Poco de verdade e descobriram vários bugs. Eu estou vendo muitas pessoas com medo de comprar o Poco X3 Pro por causa desses bugs que eles veem aí pela internet. Então eu vou acalmar vocês. Para começar, o Poco X3 Pro foi um dos celulares mais vendidos nos últimos meses aí, para não dizer nos últimos 300 dias aí, com certeza. Desde o lançamento do Poco X3 NFC e do indiano, eles vendem muito. Então é natural que existam bugs, né? Porque tem uma quantidade enorme de celular no mercado, né? Isso acontece também com eletrodomésticos, com automóveis, com aviões, enfim, com várias áreas aí. Quando ele tem uma quantidade enorme, é natural que existam mais problemas, porque tem muita gente usando. E esses problemas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar. Vou te dar um exemplo. Eu vi muitas pessoas reclamando de superaquecimento com o Poco X3 Pro. O meu Poco X3 Pro nunca sofreu superaquecimento. Mas aí, se questione. Superaqueceu que horas? Ele estava lá na mesa, você botou a mão nele, ele estava muito quente? O que aconteceu? Então, quando vocês verem esses bugs, tentem entender a condição que aconteceu aquele bug. Às vezes você liga ele no carregador e vai jogar, é claro que ele vai esquentar muito, é claro que ele vai superaquecer. E você não deve fazer isso, não é bom para sua bateria. Ó, falar em bateria, ó,
aqui no card, dicas de bateria, tá? Você não deve fazer isso, ficar carregando e jogando. Ou você joga lá 10 horas seguidas, ou tipo, 10 horas é muito, mas vamos falar real aí, o cara joga 3 horas seguidas e ainda liga o carregador, é claro que ele vai superaquecer. Tá jogando um jogo muito pesado? É claro que ele vai superaquecer. Eu já fiz um teste uma vez, eu fiquei com um iPhone 12 Pro há alguns dias, joguei com ele e ele também esquenta. Por quê? Eu fiquei 2 horas jogando com ele. Você acha que ele tem um cooler super eficiente? Não tem, né? Tem aqui uma substância líquida de arrefecimento, sim, que ajuda a esfriar os componentes. Sim, em alguns casos aqui, tô falando de processador, chipset da placa-mãe e tudo mais. Só que depende do seu uso. Então você falar que isso é um bug, tá errado, né? Porque é lógico que ele vai esquentar. Não tem celular potente que você vai ligar e que não vai esquentar nada. É muito difícil disso acontecer. Vou explicar para você a diferença desses bugs que todo mundo gosta de falar para um bug real, um problema crônico. E é da Xiaomi. Eu vou cornetar porque a Xiaomi não é a marca perfeita e o Poco X3 Pro também não é o celular perfeito. Mas vamos ser justos com ele. Tem um celular que chama Poco M3. É da Xiaomi também, vocês já devem ter ouvido falar. Esse celular tinha um bug que quando ele atualizava o Android ou a MIUI, ele não ligava, galera. Ele não ligava. Tem noção do seu se apertar e ele não iniciar o sistema, não iniciar o Android? E aí você tem que dar master reset, tem que fazer vários procedimentos para ele voltar à vida. E existem casos que ele nem volta à vida. Cara, isso é muito tenso, né? Isso é um problema grave, entendeu? Ó, manchas na tela. Por exemplo, aparece uma mancha amarela na sua tela. Isso é um bug complicado. Mas antes de condenar o celular que você tá, vamos ver quantas pessoas tiveram esse mesmo bug. Então sim, existem problemas no Poco X3 Pro, como existem em qualquer outra marca. Por exemplo, eu não quero comprar o Poco X3 Pro, quero um celular com 8 GB e eu quero da Samsung. Tem? Tem. Tem o M62. Ele vai custar um pouquinho mais caro, eu já vi ele mais barato, mas ele costuma estar um pouquinho mais caro que o Poco X3 Pro, tem 8 GB de memória RAM, tem uma super bateria, mas não vai comprar o Samsung achando que ele nunca vai dar nenhum bug, que o Instagram dele nunca vai travar, porque vai travar também, uma hora ou outra, tá? Isso acontece em todas as marcas. Agora, quando acontece demais, sim, é um problema. E eu também nem tenho propriedade suficiente para falar sobre todos os Pocos do mundo, porque o Poco X3 Pro tem fabricação na China, tem fabricação na Índia, tem as condições de importação, você não sabe se aquela caixa caiu no chão, a gente compra tanto pouco de importadores independentes, tem lojas que são idôneas, né, que tem mais cuidado, tem lojas que são mais complicadas, às vezes não tem tanto cuidado com o estoque, né, deixa que o trem cair no chão, e às vezes pode vir com algum problema. Então muita calma nessa hora para interpretar os bugs dos seus celulares. E ó, vou dividir com vocês porque eu falei mal, falei de alguns bugs possíveis. Eu vou te falar coisas que ainda estão funcionando perfeitamente. Começar pelas câmeras. As câmeras do Poco X3 Pro estão funcionando numa boa, pelo menos no meu caso, depois de quase 7 meses de uso. Ela entra normal, usa todas as funções. A câmera dele é perfeita? Não. Ela me decepciona às vezes? Às vezes. Para você extrair boas imagens dá um pouco de trabalho? Dá, você tem que saber fazer. O Poco X3 Pro não é focado em câmera. Então se você está procurando um celular que quer uma câmera perfeita, te aconselho a procurar ou um Samsung ou talvez um iPhone. Porque a câmera dele não é aquela coisa, mas funciona numa boa. Tem gente que extrai muito material. Se você souber usar o modo Pro, então vai ser bem legal. Outra coisa, a instalação de arquivos e movimentação de arquivos dentro dele continua muito rápida. A interface de transferência de arquivo dele é super rápida e ela continua igualzinho estava no início. Apesar da perda de desempenho que eu falei, vou falar mais sobre isso, ele está muito rápido. Então eu instalo aplicativos na Play Store, é tudo muito rápido. Tem que copiar um arquivo de um lugar para o outro, acontece muito rápido, não tenho nada a reclamar. E olha que eu deixo a memória dele quase sempre cheia, hein? Alto-falantes. Os alto-falantes dele continuam funcionando numa boa, sem estourar, sem chiar. Claro que depende do som, se você pegar um som estourado, vai estourar, mas via de regra, tudo numa boa. Lembrando que o Poco X3 Pro tem aquela desvantagem de privacidade. Quando você está escutando um áudio aqui, ó, a pessoa que está em volta, se você estiver no elevador ou numa sala, quem está perto escuta também. A gente já mencionou essas desvantagens nos vídeos do Poco X3 Pro. Inclusive, lembrando aqui, ó, vou deixar nesse card aqui agora o vídeo do review do Poco X3 Pro,
que a gente fala sobre ele com mais calma e mais detalhes. Desempenho em jogos. Eu mencionei para vocês que todo smartphone perde sim desempenho ao longo do tempo. E aconteceu isso. Se eu for analisar o Wild Rifts, ele rodava aí de 5 a 10 FPS, às vezes a mais, no inicinho. E deu uma caída de 5 a 10 FPS, falando de 120 Hz, tá? Porque se a gente falar de 60 Hz, o LoL roda muito estável a 60 FPS. Mas quando eu rodo ele em 120, ele caiu um pouco o desempenho, mas está estável. Ou seja, caiu um pouquinho e continua no mesmo desempenho. Não tenho problemas de lag. É só, é claro, se você quiser botar os gráficos todos no máximo, você perde FPS. Essa é uma dica muito válida para qualquer celular, até para computador. Quer mais desempenho, quer mais FPS, está jogando alguma coisa competitiva, tire os detalhes de gráfico, tire sombra. Não tire a resolução não, que é até legal manter a resolução mais alta. Mas sombra, pós-processamento, nível de detalhes, abaixa tudo. Abra mão dessa beleza que você vai ter mais desempenho. Isso é válido para o Poco e vale para todos os celulares. A não ser que você tenha, sei lá, né, um iPhone 13 Pro Max. Aí ele tem a obrigação de rodar com as coisas lá no talo. Vamos concluir aqui. Será que eu me arrependi? Né? Será que teve algum bug que chamou tanta atenção? Jamais! Não tem arrependimento nenhum aqui no Poco X3 Pro. Porque abaixo dos R$2.000, meu caro consumidor, não tem nada melhor do que o Poco X3 Pro. Tá? Ele tem o Snapdragon 860. Lançou recentemente agora a geração do Redmi Note 11. E vários modelos com processadores e chipsets inferiores. Eu não estou entendendo, Xiaomi. Essa é a fórmula do sucesso. Não é à toa que ele foi tão vendido. Então eu gosto muito. Ele tem muito custo-benefício. É um celular muito possante. Não tenho reclamações de problemas que afetaram aí. Ai meu Deus, eu não devia ter escolhido outro. Não, olha só. Se você está na dúvida, os concorrentes que vão chegar próximo dele, por exemplo, o S20 FE, com o Snapdragon, que é uma boa se você quer uma tela de AMOLED. Ele fica devendo a tela de AMOLED, ele tem uma tela de IPS, mas a resolução é muito legal e os 120 Hz são viciantes. Você usar ele em 120 Hz, cara, você não vai querer usar em 60 mais. Então é um celular que vale muito a pena, sim. Comprem sem medo. E a gente está aqui 7 meses com ele. Eu não estou interessado em ficar vendendo o Poco X3 para vocês, não. Tá? O meu interesse é de compartilhar a minha experiência com vocês. Tá? E a minha experiência foi muito agradável. Se você não teve uma experiência muito agradável com o Poco X3 Pro, deixe aqui nos comentários. Vamos conversar. Conta pra gente qual foi o problema. Vamos falar sobre isso. Tem coisa de garantia que você tem que saber a hora certa de acionar a garantia. E tiver dúvida aqui, ó, só deixar nos comentários. Valeu? Esse foi mais um vídeo do canal Tecnologia Incrível. Não se esqueça de nos seguir no Instagram também. Tem muito conteúdo legal, making off, erros de gravação. Quer saber mais sobre o Poco? Tá com alguma dúvida? Ou você acha que, você só falou isso? Tem muito mais para falar sobre o Poco. Só que esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Então vamos conversar aqui nos comentários, vamos conversar lá no Instagram. Valeu, consumidor! Falou!